Vovó, meus pais vão te levar para um asilo hoje, sussurrou minha neta de 8 anos. Simplesmente saí de casa sem destino. O que eles não sabiam é que eu escondia uma fortuna semidivina de 17 milhões. O que fiz em seguida os deixou em choque. Fico feliz em ter você aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu veja até onde minha história chegou. Eu estava sentada na minha poltrona favorita, aquela com tecido azul desbotado que Harold havia me dado no nosso aniversário de 20 anos de casamento, observando minha neta de 8 anos, Arlo, arrumar cuidadosamente suas bonecas sobre a mesa de centro. A luz da tarde atravessava as cortinas rendadas, criando padrões sobre o carpete gasto que já conhecera dias melhores. Tudo parecia tão normal, tão pacífico. Arlo estava passando o fim de semana comigo enquanto Kurt e Avalon iam a algum baile de caridade no centro. Pelo menos foi o que me disseram. Suspeitava que era mais sobre fazer contatos do que caridade, mas guardei esses pensamentos para mim. Meu filho havia mudado muito desde que se casou com Avalon há 5 anos. Vovó Clarice, sussurrou Arlo, olhando discretamente para o corredor como se quisesse ter certeza de que ninguém nos ouvia. Posso te contar um segredo? Deixei o tricô de lado e lhe dei toda a minha atenção. Aos 66 anos, aprendi que, quando uma criança quer contar um segredo, você escuta. Claro, querida. O que foi? Ela subiu no meu colo, seus bracinhos se enlaçando no meu pescoço. Seu hálito estava quente contra meu ouvido quando sussurrou: Mamãe e papai vão te colocar num asilo hoje. Ouvi eles falando no telefone ontem à noite. As palavras me atingiram como um golpe físico. Senti meu peito apertar, minhas mãos se agarrando instintivamente aos braços da cadeira. O que você ouviu, querida? Mamãe disse que você está ficando velha demais para morar sozinha e que é muito caro continuar cuidando de você. A voz de Arlo era objetiva, do jeito que as crianças repetem coisas que ainda não compreendem totalmente. Papai disse que o lugar tem horário de visita aos domingos. Minha mente girava. Olhei para aquela criança inocente que acabará de me dar uma notícia que destruía tudo que eu pensava saber sobre meu relacionamento com meu filho. Kurt sempre foi distante desde a morte de Harold há 5 anos. Mas nunca imaginei que ele me visse como um fardo. Você está bem, vovó? Perguntou Arlo, afastando-se para olhar meu rosto. Você parece triste. Forcei um sorriso, embora meu coração estivesse em pedaços. Estou bem, querida, só pensando. Mas eu não estava bem. Lembrei-me de Kurt ainda menino, correndo para mim quando caía e se machucava, pedindo que eu lesse histórias antes de dormir. Quando aquele menino amoroso se transformou em alguém capaz de tramar para se livrar da própria mãe sem sequer conversar com ela. Pensei em Avalon, minha nora, com seu cabelo loiro perfeitamente penteado e roupas de grife que custavam mais que meu orçamento mensal de supermercado. Ela deixou claro desde o início que não aprovava o relacionamento próximo entre Kurt e eu. Cada jantar em família virava uma batalha sutil, com comentários sobre como eu era antiquada ou como Kurt se preocupava demais comigo. Vamos te arrumar, querida, disse a Arlo, tirando-a suavemente do meu colo. Seus pais chegarão logo. Enquanto Arlo recolhia seus brinquedos, fui até meu quarto com as pernas trêmulas. Meu reflexo no espelho da comoda mostrava uma mulher que parecia ter todos os seus 66 anos. Cabelos grisalhos presos num coque simples, rugas marcando anos de preocupação e perdas. Roupas que já haviam passado por décadas melhores. Não era de se admirar que me vissem como um peso. Abri minha caixa de joias, aquela que Harold havia feito para mim em sua oficina. Meus dedos encontraram a pequena chave escondida sob o forro de veludo. Após a morte de Harold, eu disse a Kurt que seu pai havia deixado muito pouco dinheiro. Não foi exatamente uma mentira, mas também não era toda a verdade. A porta da frente se abriu e ouvi a voz de Avalon, aguda e impaciente. Arlo, pegue suas coisas. Precisamos ir. Fechei rapidamente a caixa de joias e voltei à sala. Kurt estava de pé perto da porta, sem me encarar. Herdara a altura do pai, mas nenhum do seu calor. Avalon olhava o celular, claramente com pressa de ir embora. Obrigado por cuidar dela, mãe, disse Kurt, com a voz tensa. A gente se fala em breve. A forma como ele disse isso, com aquela casualidade forçada, confirmou tudo o que Arlo havia me contado. Beijei minha neta e a abracei um pouco mais do que de costume. Eu te amo, vovó, ela sussurrou. Eu também te amo, querida, mais do que você jamais saberá.
Depois que eles partiram, fiquei parada no silêncio da minha casa pequena. As paredes pareciam se fechar ao meu redor. Fotos de Kurt em várias fases da vida me encaravam de todos os cantos: aniversários, formaturas, o casamento dele. Será que estive me enganando todos esses anos, achando que ainda tínhamos uma relação? Fui até meu quarto e puxei uma velha mala debaixo da cama. Arrumei com calma, de forma deliberada, algumas mudas de roupa, meus remédios, a aliança de casamento de Harold, que ainda usava numa corrente no pescoço. No fundo da mala, coloquei um pequeno envelope que Kurt nunca viu. 20 minutos depois, estava parada à porta com meu casaco e minha bolsa. Eu não sabia para onde estava indo, mas não podia ficar ali esperando que viessem me buscar como um móvel indesejado. O ar da tarde estava fresco enquanto eu caminhava pela rua onde morei por 30 anos. Vizinhos acenavam de suas varandas, sem saber que talvez estivessem vendo Clarice Henderson pela última vez. Pelo menos a versão de Clarice que pensavam conhecer. Cheguei ao ponto de ônibus e me sentei no banco gasto. Quando o ônibus da cidade chegou, subi sem olhar para trás. A motorista, uma mulher bondosa com mais ou menos a minha idade, sorriu para mim. Para onde, querida? Apenas disse, para o centro. Banco First National. Quando o ônibus se afastou do meu bairro, senti algo que não experimentava havia anos. Não era tristeza ou medo, mas uma estranha sensação de libertação. Kurt e Avalon achavam que sabiam quem eu era. Pensavam que podiam se livrar de mim discretamente. Não faziam ideia do que acabaram de despertar. O ônibus seguiu por ruas familiares, passou pelo mercado onde fiz compras durante décadas, pela igreja onde Harold e eu nos casamos. Mas eu não era a velha indefesa que eles acreditavam que eu fosse. Estive protegendo-os da verdade por 5 anos, vivendo modestamente, deixando que pensassem que eu mal conseguia me manter. Era hora de mudar isso. Quando entrei no banco First National 30 minutos depois, fui até o mesmo guichê que visitava todos os meses havia anos. Mas, em vez de fazer meu depósito habitual, pedi para falar com o gerente. Preciso acessar meu cofre, disse ao jovem de terno caro, todos eles. O gerente do banco, um homem refinado chamado Sr. Davidson, me conduziu pelas portas pesadas do cofre. Sua postura mudou completamente ao ver as informações da minha conta. A diferença no tom de voz foi algo que eu não ouvia havia anos. Senhora Henderson, faz tempo que não a vemos, disse ele, inserindo sua chave ao lado da minha no primeiro cofre. Espero que esteja tudo satisfatório com suas contas. Perfeitamente satisfatório, respondi, levantando a caixa metálica do seu encaixe. Dentro dela havia documentos que contavam uma história que Kurt nunca soube, uma verdade que eu havia enterrado junto com seu pai. Lembrei-me daquele dia, há 5 anos, quando o Dr. Peterson ligou com os resultados dos exames de Harold. Câncer de pâncreas, estágio 4, 6 meses, se tivéssemos sorte. Harold apertou minha mão naquele consultório estéril e me fez prometer uma coisa. Não conte ao Kurt sobre as patentes, Clarice. Ainda não. Deixe que ele construa sua própria vida primeiro. Harold sempre foi um homem quieto, um inventor que passava horas em nossa oficina na garagem. Enquanto eu criava Kurt e cuidava da casa, Harold inventava pequenas coisas. Um abridor de latas melhorado, uma dobradiça mais eficiente, um borrifador de jardim mais econômico. Ele mesmo registrava as patentes, sem esperar muito retorno. Mas então veio o alimentador automático para animais de estimação. Tudo começou quando o cachorro dos nossos vizinhos vivia fuçando no nosso lixo. Harold criou um mecanismo simples que liberava comida em horários programados, mantendo os animais numa rotina. Construiu um protótipo na nossa garagem e não pensou mais nisso, até que a Pet entrou em contato. Eu me lembro do dia em que chegou o primeiro cheque de royalties, $12.000 em um único trimestre. Harold ficou olhando para ele por 1 hora antes de me mostrar. Clarice, acho que temos algo aqui. E tínhamos mesmo. Ao longo de 15 anos, as patentes de Harold geraram uma renda constante que investimos com cuidado. Imóveis em bairros emergentes, ações de empresas consolidadas, títulos municipais nada chamativo, nada que atraísse atenção. Quando Kurt se formou na faculdade e foi morar com Avalon, Harold e eu tomamos uma decisão. Viveríamos de forma simples e modesta, como sempre fizemos. Kurt precisava aprender a ser independente, construir seu próprio sucesso sem depender do dinheiro dos pais. Se ele souber que somos ricos, nunca vai descobrir do que é realmente capaz, Harold dizia.
E aquela mulher com quem ele está? Ela nunca vai amá-lo pelo que ele é. Avalon. Mesmo naquela época, Harold já via através do charme dela. Criada no privilégio, o interesse dela por Kurt aumentou assim que soube que ele era engenheiro com bom futuro. Se ela soubesse das patentes de Harold, dos investimentos crescendo silenciosamente. Estremeço só de pensar no que poderia ter acontecido. Após o diagnóstico de Harold, as patentes continuaram gerando renda, mas eu respeitei seus desejos e mantive o segredo. Kurt estava construindo sua carreira, tentando se provar. Eu vivia com uma pequena parte da renda dos investimentos e deixava o restante se acumular. Agora, sentada na sala de conferência privada do banco, com minhas caixas de segurança abertas à minha frente, me perguntei se havia feito a escolha certa. O Sr. Davidson havia saído discretamente para me dar privacidade. Abri a pasta parda com meus extratos financeiros atuais, 17.200.000 dólares. O número ainda me surpreendia, mesmo eu tendo visto esse valor crescer lentamente ao longo dos anos. O alimentador automático de Harold havia dado origem a uma série de patentes relacionadas, dispensadores de medicamentos programáveis, sistemas automáticos de irrigação, comedouros programáveis para pássaros. Cada patente gerava royalties que eu reinvestia com disciplina. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Kurt: Mãe, precisamos conversar. Você está em casa? Fiquei olhando para a mensagem. Então havia começado. Provavelmente já tinham ligado para o asilo, feito os arranjos. Na cabeça deles, eu devia estar sentada na poltrona, esperando passivamente a decisão que tomariam sobre meu futuro. Pensei na carinha inocente da Arlo, no jeito como ela tentou me avisar. Aquela criança doce era o único motivo pelo qual eu ainda mantinha alguma relação com Kurt e Avalon. Ao longo dos anos, vi a verdadeira natureza de Avalon se revelar o jeito como ela ignorava as preocupações de Kurt com a doença do pai, como esquecia de me convidar para as festas de aniversário de Arlo até o último minuto, as formas sutis como envenenava Kurt contra mim. Sua mãe é tão carente, ouvi ela dizer uma vez. Ela te liga o tempo todo. Você precisa impor limites. Mas eu não ligava o tempo todo. Ligava, talvez, uma vez por semana. E mesmo assim, dava para ouvir a impaciência na voz de Kurt. Avalon estava, sistematicamente, nos afastando, e Kurt era cego demais para ver. O celular vibrou de novo. Desta vez era Avalon. Clarice. Kurt está preocupado com você. Por favor, nos ligue. Preocupados? Claro. Estavam preocupados que eu atrapalhasse o cronograma deles. Que eu complicasse seus planos. Peguei outro documento da caixa de segurança. O testamento de Harold. O verdadeiro, redigido pelo nosso advogado. Kurt nunca viu essa versão. A cópia que mostrei após o funeral havia sido cuidadosamente editada, mostrando apenas nossa conta corrente modesta e a casa. Esse testamento contava outra história. Detalhava cada patente, cada investimento, cada bem ocultado com cuidado. Harold deixou tudo para mim, com instruções de que fosse repassado para Kurt e Arlo, mas havia uma condição: somente quando Clarice determinar que Kurt tem sabedoria e caráter para lidar com tal responsabilidade. Esperei 5 anos para que essa sabedoria aparecesse. Em vez disso, vi meu filho se tornar cada vez mais distante, cada vez mais influenciado por uma mulher que via a família como um estorvo. O telefone do banco tocou suavemente na mesa da conferência. A voz do Sr. Davidson soou pelo interfone. Senhora Henderson, desculpe incomodar, mas há um jovem aqui perguntando pela senhora. Diz ser seu filho. Meu coração afundou. De alguma forma, Kurt descobriu onde eu estava. Diga a ele que estou em reunião e não posso ser interrompida. Claro, senhora. Guardei os documentos rapidamente de volta na caixa de segurança, mas mantive um item, um caderno pequeno onde Harold anotou cada pedido de patente, cada pagamento de royalties, cada decisão de investimento. A caligrafia dele preenchia página após página com os registros meticulosos de um homem construindo um legado. Na última página, em sua letra familiar, havia uma anotação datada poucas semanas antes de sua morte, para Clarice. Você saberá quando for a hora de contar a verdade. Confie em seus instintos. Nosso neto merece algo melhor do que tivemos, e Kurt merece a chance de ser o homem que eu sei que ele pode ser. Mas algumas lições só podem ser aprendidas da maneira difícil. Fechei o caderno e o coloquei na bolsa. Pela janelinha da sala de conferência,
pude ver Kurt no saguão principal do banco, passando as mãos nos cabelos, frustrado. Ele falava com um caixa, provavelmente tentando descobrir o que eu fazia ali. Parte de mim queria ir até ele e contar tudo. Dizer que seu pai fora um inventor brilhante, que construímos uma fortuna pensando especificamente no futuro dele e da Arlo. Mostrar que eu não era o fardo inútil que ele passou a enxergar. Mas as palavras de Harold ecoaram em minha mente. Algumas lições só podem ser aprendidas da maneira difícil. Kurt havia feito sua escolha. Escolheu a influência de Avalon em vez do bem-estar da própria mãe. Preferiu me ver como um problema a ser resolvido, e não como uma pessoa a ser valorizada. Agora eu faria a minha escolha. Peguei meu casaco e bolsa, deixando as caixas de segurança devidamente trancadas no cofre. Quando saí da sala de conferência, Kurt não estava mais lá. O Sr. Davidson se aproximou com um leve sorriso. Seu filho foi embora há alguns minutos, disse ele. Parecia bastante frustrado. Posso ajudá-la com mais alguma coisa hoje, senhora? Henderson. Pensei por um momento. Sim, na verdade. Preciso abrir algumas novas contas e gostaria de conversar com alguém sobre planejamento patrimonial. As sobrancelhas dele se ergueram levemente. Claro. Deseja marcar um horário para o final da semana? Não, respondi com firmeza. Hoje. Tenho decisões importantes a tomar. O Granville Hotel não era luxuoso, mas era limpo e silencioso e, mais importante, ficava a apenas 5 quilômetros da casa de Kurt. Do meu quarto de canto, no terceiro andar, eu podia ver o bairro onde criei meu filho, onde minha neta provavelmente se perguntava por que a vovó havia desaparecido. Já haviam se passado 2 dias desde que saí do banco com um talão de cheques novo e um plano que ainda se formava na minha mente. 2 dias de Kurt ligando repetidamente para o telefone da minha casa, deixando mensagens cada vez mais desesperadas que eu escutava do centro de negócios do hotel. Mãe, onde você está? Precisamos conversar. Avalon está muito preocupada com você. Quase ri dessa última parte. Avalon se preocupava comigo da mesma forma que um gato se preocupa com um rato apenas interessada em quando ele pode escapar. Passei o dia anterior reunida com Margaret Shen, a investigadora particular que o Sr. Davidson havia recomendado. Margaret era uma mulher pequena, nos seus 50 e poucos anos, com olhos astutos e um jeito discreto que provavelmente fazia as pessoas subestimá-la. Perfeita para o que eu precisava. Quero saber tudo sobre os hábitos de consumo da minha nora, eu disse a ela. Rotina diária, amizades, atividades quando meu filho não está por perto. E quero saber sobre a situação financeira deles. A real. Margaret assentiu sem julgamento. Quão fundo você quer que eu cave? Até o fundo da rocha. Agora eu estava sentada no quarto do hotel, esperando o primeiro relatório dela enquanto assistia ao noticiário local. Uma reportagem sobre abuso de idosos chamou minha atenção e senti um nó familiar no estômago. Era isso que eu era? Uma idosa sendo abusada pela própria família? Meu telefone tocou. Era o número de Margaret. Senhora Henderson, tenho algumas informações preliminares que a senhora pode achar interessantes. O que você descobriu? Seu filho e sua nora estão com dívidas significativas. Cartões de crédito estourados, segunda hipoteca sobre a casa, parcelas de 2 carros de luxo que eles não podem pagar. Mas isso não é o mais preocupante. Apertei o telefone com mais força. O que é então? Sua nora está pesquisando casas de repouso há 6 meses. Não boas. As mais baratas que conseguiu encontrar, algumas com graves violações registradas pelo Departamento de Saúde Estadual. O quarto pareceu girar ao meu redor. 6 meses. Isso não havia sido uma decisão repentina por preocupação com meu bem-estar. Isso era um plano calculado. Tem mais, continuou Margaret. Ela anda dizendo aos vizinhos que a senhora está cada vez mais confusa e difícil de lidar, criando uma narrativa para justificar a decisão deles. Fechei os olhos, lembrando dos olhares estranhos que recebi da senhora Patterson, da casa ao lado, na semana passada. O jeito como ela falou comigo mais devagar e mais alto do que o normal, como se eu fosse uma criança. E quanto à minha neta? É aí que piora. Pelo que observei, a menina é largamente negligenciada. Fica por conta própria enquanto sua nora faz compras e seu filho trabalha horas extras tentando manter as contas em dia. Meu coração apertou. Pobre Arlo.
presa em uma casa onde o dinheiro importava mais que as pessoas. Depois de desligar com Margaret, fiquei olhando para as paredes bege do quarto do hotel. Harold estava certo em manter nossa riqueza em segredo, mas superestimou o caráter de Kurt. Meu filho havia se tornado alguém capaz de planejar descartar a própria mãe por conveniência financeira. Abri novamente o caderno de Harold, passando os dedos pela caligrafia cuidadosa dele. Em uma das páginas, ele havia escrito: a patente do alimentador automático de animais sozinha deve sustentar 3 gerações, mas dinheiro sem sabedoria é apenas mais um fardo. Sabedoria. Isso era o que Kurt não tinha. E o que Avalon nunca teve. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, meu sangue gelou. Vovó, você está bem? Mamãe disse que você está doente e teve que ir ao médico. Sinto sua falta. Com amor, Arlo. Eles estavam mentindo para minha neta, fazendo-a se preocupar achando que havia algo errado comigo enquanto tramavam me internar. Liguei imediatamente de volta para Margaret. Preciso que você documente tudo. Quero provas da situação financeira deles. Provas de como estão tratando Arlo. Provas de cada mentira que estão contando. Senhora Henderson, a senhora está planejando uma ação judicial? Estou planejando proteger minha neta, custe o que custar. Naquela noite, dirigi o carro alugado pelo meu antigo bairro. A casa que Harold e eu dividimos por 30 anos estava escura e vazia. A casa de Kurt, 2 ruas acima, brilhava com luzes quentes. Estacionei do outro lado da rua e observei. Pela janela grande da frente, vi Avalon no telefone, gesticulando com raiva. Kurt estava largado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Nenhum sinal de Arlo. Poucos minutos depois, Avalon jogou o telefone no sofá e saiu da sala. Kurt continuou imóvel. Mesmo à distância, dava para ver a derrota na postura dele. Meu telefone tocou. Era Kurt. Mãe, por favor atenda desta vez. Eu sei que você está chateada com alguma coisa, mas podemos resolver. Avalon encontrou uns lugares muito bons onde você ficaria confortável e segura. Segura de quê? De viver de forma independente na casa que chamei de lar por décadas? De tomar minhas próprias decisões sobre a minha vida? Não atendi. Em vez disso, observei enquanto ele desligava e jogava o próprio telefone de lado. Uma luz se acendeu na janela do andar de cima. O quarto de Arlo. Vi sua pequena silhueta se movendo, provavelmente se preparando para dormir. Meu coração doeu de vontade de ir até ela, dizer que a vovó estava bem e que alguém estava cuidando dela. Avalon reapareceu na sala com um laptop. Colocou-o na mesa de centro e o virou na direção de Kurt. Mesmo do outro lado da rua, dava para ver que eles estavam olhando sites de casas de repouso. Estavam comprando meu futuro como se estivessem escolhendo um novo eletrodoméstico. Kurt apontou para algo na tela e balançou a cabeça. Avalon apontou para outra coisa, mais insistente. Eles estavam discutindo sobre preço. Percebi sobre o quão barato poderiam se livrar de mim. Liguei o carro e fui embora antes de fazer algo de que me arrependesse. De volta ao hotel, liguei para Margaret novamente. Preciso que você acelere a investigação, e preciso que você veja as opções legais para proteger minha neta. Que tipo de opções legais? Quero saber o que seria necessário para conseguir a guarda dela, ou pelo menos direitos de visita garantidos que não possam ser revogados. Houve uma pausa. Senhora Henderson, isso é um passo significativo. A senhora tem certeza? Pensei no rosto de Arlo quando me avisou sobre o asilo. Na mensagem dizendo que sentia minha falta, na luz do quarto dela, uma menininha provavelmente se perguntando por que os adultos da sua vida continuavam desaparecendo. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Na manhã seguinte, recebi o relatório completo de Margaret. 20 páginas de registros financeiros, fotografias e conversas documentadas que pintavam o retrato de uma família em crise. Kurt e Avalon deviam mais de $200 mil em várias dívidas. A casa que eu os ajudei a comprar com um presente secreto de $50 mil para o pagamento inicial estava totalmente hipotecada. O vício em compras de Avalon havia saído do controle, e Kurt estava trabalhando 70 horas por semana tentando mantê-los à tona. Mas a evidência mais condenatória era a linha do tempo que Margaret construiu. A pesquisa por casas de repouso começou imediatamente após eles receberem uma notificação de imposto sobre a minha casa.
Eles perceberam que minha modesta residência valia quase $400.000 no mercado atual. Eles não estavam apenas tentando se livrar de um fardo. Estavam planejando vender minha casa para resolver seus problemas financeiros. A última página do relatório de Margaret continha informações sobre a rotina diária de Arlo. Acorda às 6h30, prepara seu próprio café da manhã enquanto os pais dormem. Vai a pé para a escola sozinha porque Avalon não se dá ao trabalho de levá-la. Passa as tardes na casa dos vizinhos porque não há ninguém em casa quando a escola termina. Minha neta estava se criando sozinha. Fechei o relatório e peguei o telefone. Era hora de ligar para meu advogado. Richard, aqui é Clarice Henderson. Eu preciso te ver hoje. É urgente. Claro, Clarice, sobre o que se trata? Eu preciso proteger minha neta dos próprios pais. E acho que chegou a hora de eles descobrirem exatamente quem estão tentando descartar. Richard Petton foi o advogado de Harold por mais de 20 anos, um homem distinto, de cabelos grisalhos e com a competência silenciosa de quem lida com fortunas familiares há décadas. Quando entrei em seu escritório com painéis de mogno, ele se levantou com o mesmo respeito de sempre, mas vi a curiosidade em seus olhos. Clarice, devo admitir que fiquei intrigado com sua ligação. Você parecia bastante decidida. Coloquei o relatório da investigação sobre Margaret na mesa dele, ao lado do caderno de Harold. Richard, tem algo que preciso que você saiba, algo que escondi por 5 anos. Harold não me deixou nem de longe tão pobre quanto todos acreditam. Suas sobrancelhas se levantaram levemente, mas ele permaneceu em silêncio enquanto eu abria o caderno na página com o balanço final dos nossos ativos. $17.200.000, eu disse em voz baixa. É isso que as patentes de Harold e nossos investimentos valem hoje. A compostura de Richard se quebrou por um instante. Em todos os seus anos lidando com clientes ricos, percebi que essa revelação o pegou completamente desprevenido. Clarice, eu cuidei do espólio do Harold. O testamento que eu protocolei mostrava o que eu queria que mostrasse. A versão que você registrou era real, mas não incluía as patentes nem as contas de investimento. Essas estavam somente em meu nome, por decisão de Harold. Expliquei tudo. A decisão de Harold de manter nossa riqueza em segredo, meus 5 anos vivendo modestamente enquanto via Kurt construir sua própria vida e, agora, a descoberta devastadora de que meu filho e minha nora estavam planejando me internar para ter acesso aos meus bens. Richard escutou sem interromper, anotando ocasionalmente. Quando terminei, ele se recostou na cadeira de couro. O que você quer fazer, Clarice? Primeiro, quero proteger Arlo. Preciso saber quais são minhas opções legais para garantir que eu possa vê-la regularmente, independentemente do que os pais dela decidam sobre mim. Isso é complicado. Os direitos dos avós variam conforme o estado. Mas, se conseguirmos demonstrar que você tem um vínculo estabelecido com a criança e que cortar esse contato prejudicaria o bem-estar dela, eu posso demonstrar isso. 8 anos de festas de aniversário, noites do pijama, eventos escolares. Tenho fotos, cartões que ela fez para mim, tudo. Ótimo! O que mais? Respirei fundo. Quero comprar a casa ao lado da de Kurt e Avalon, aquela com a placa de vende-se. Quero estar perto o suficiente para vigiar Arlo sem precisar da permissão deles. Richard fez outra anotação. Isso certamente está dentro dos seus direitos. Algo mais? Quero criar um fundo fiduciário para Arlo que os pais dela não possam tocar. Algo substancial, que estará disponível quando ela completar 25 anos. Quão substancial? $5 milhões. A caneta de Richard parou. Clarice, isso é quase 1/3 de todo o seu patrimônio. Arlo é o meu futuro, Richard. Ela é a única pessoa naquela família que ainda tem um coração puro. Quero garantir que ela nunca precise depender de ninguém do jeito que estão tentando me fazer depender. Ele assentiu lentamente. Posso redigir os documentos do fundo. Mais alguma coisa? Hesitei, então tirei a parte mais difícil do meu plano. Quero fazer um novo testamento, um que Kurt e Avalon nunca esperariam. Como assim? Se algo acontecer comigo antes de Arlo completar 18 anos, quero que os cuidados dela e a administração do fundo fiquem com minha irmã Patrícia, no Oregon. Kurt não recebe nada até provar que pode ser o pai e o homem que sua filha merece. Richard largou a caneta completamente. Clarice, isso é uma medida drástica. Você está, essencialmente, deserdando seu único filho.
Não, estou dando a ele a chance de conquistar sua herança por caráter, e não por direito de nascimento. Harold sempre dizia que dinheiro sem sabedoria era só mais um fardo. Kurt precisa aprender sabedoria primeiro. E se nunca aprender? Pensei no rosto inocente de Arlo, nas mentiras que estavam contando para ela, nos lares de idosos que Avalon estava pesquisando. Então Arlo herdará tudo quando completar 30 anos. Pelo menos uma pessoa nesta família entenderá o valor do que Harold construiu. Richard passou a hora seguinte redigindo documentos enquanto eu permanecia na sala de reuniões, olhando a cidade onde vivi toda a minha vida adulta. Era surreal tomar decisões sobre milhões de dólares enquanto meu filho achava que eu era um fardo sem um centavo. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Kurt. Mãe, por favor, volte para casa. Estamos todos muito preocupados. Arlo continua perguntando onde você está. A menção ao nome de Arlo fez meu peito apertar. Digitei de volta. Estou bem. Tirando um tempo para pensar. A resposta veio imediatamente. Pensar sobre o quê? Se for sobre a conversa sobre o asilo, podemos considerar outras opções. Só queremos o melhor para você. Olhei para a mensagem. Mesmo agora, ele não conseguia ser honesto. Não era sobre o que era melhor para mim. Era sobre o que era conveniente para eles. Os documentos estão prontos, anunciou Richard, voltando à sala com uma pilha de papéis. O fundo fiduciário para Arlo, o Novo Testamento, e também preparei uma procuração que garante que ninguém poderá tomar decisões médicas ou financeiras por você sem seu consentimento explícito. Obrigada. Assinei cuidadosamente cada documento. Minha assinatura selando um futuro que Kurt não podia imaginar. Tem mais uma coisa, disse Richard. A casa ao lado da de seu filho. Liguei para o corretor. Os proprietários estão motivados a vender rapidamente por causa de uma transferência de trabalho. Eles aceitarão uma oferta vista bem abaixo do valor anunciado. Quão abaixo? O preço pedido é $485 mil. Eles aceitam 420 mil por uma oferta em dinheiro com fechamento em até 2 semanas. Não hesitei. Faça a oferta. 1 hora depois, eu era proprietária da casa no número 247 da Maple Street, exatamente ao lado da casa da família do meu filho. A ironia não me escapava. Eles estavam planejando me colocar em um asilo enquanto eu comprava a casa ao lado. Naquela noite, dirigi até minha nova propriedade com as chaves na mão. Era um charmoso sobrado colonial com uma grande varanda na frente e um quintal que fazia divisa com o terreno de Kurt. Das janelas do andar de cima, eu conseguia ver diretamente o quarto de Arlo. Enquanto estava na sala vazia, ouvi vozes vindo da casa ao lado. Através das paredes finas, consegui escutar Kurt e Avalon discutindo. Ela está desaparecida há 4 dias, Kurt. 4 dias. As pessoas já estão começando a fazer perguntas. Eu sei, mas o que eu deveria dizer? Que minha mãe desapareceu porque descobriu que estávamos planejando colocá-la em um asilo. Você não devia ter deixado ela descobrir. Isso é um desastre. Me aproximei da parede, o coração acelerado. Talvez devêssemos simplesmente desistir de tudo, disse Kurt, com a voz cansada. Talvez possamos encontrar outra forma de resolver nossas finanças. Você ficou maluco? A voz de Avalon era cortante de raiva. Você tem ideia de quanto estamos endividados? A casa da sua mãe é nossa única saída dessa bagunça. Se não a vendermos, vamos perder tudo. Mas se ela realmente estiver desaparecida, se algo tiver acontecido com ela. Nada aconteceu com ela. Provavelmente está na casa de alguma amiga tentando nos fazer preocupar. Ela vai voltar quando se cansar de brincar. Houve uma pausa, então a voz de Kurt, mais baixa agora. E se ela não voltar? Então damos queixa de desaparecimento e, eventualmente, conseguimos que ela seja declarada incapaz. De qualquer forma, teremos controle dos bens dela. Afastei-me da parede, as mãos tremendo. Avalon não estava apenas planejando me internar. Ela estava disposta a me declarar incapaz se eu me recusasse a cooperar. Meu telefone tocou, me assustando naquela casa vazia. O número de Margaret. Senhora Henderson, tem uma atualização que a senhora precisa ouvir imediatamente. O que foi? Sua nora se encontrou com um advogado hoje. Um advogado especializado em cuidados com idosos e processos de curatela. Meu sangue gelou. O que isso significa?
Significa que eles estão se preparando para declará-la mentalmente incapaz se a senhora não concordar com o plano de irem para um asilo. Eles estão construindo um caso de que a senhora sofre de demência ou outro declínio cognitivo que a impede de cuidar de si mesma. Afundei no assento da janela, olhando para o quintal e para a casa onde minha neta provavelmente estava fazendo lição de casa sozinha, enquanto os pais dela tramavam minha destruição legal. Tem mais, continuou Margaret. O advogado os aconselhou a documentar episódios do seu comportamento instável. Eles vão começar a criar um histórico que a retrate como confusa e potencialmente perigosa para si mesma. Como você sabe de tudo isso? A secretária do advogado é minha prima. Ela ficou horrorizada com o que ouviu e queria que alguém a alertasse. Fechei os olhos, sentindo todo o peso da traição deles. Isso não era mais só sobre dinheiro. Eles estavam dispostos a destruir minha reputação, minha autonomia, minha própria identidade para conseguirem o que queriam. Senhora Henderson, a senhora ainda está aí? Sim, disse em voz baixa. Estou aqui. E Margaret? Sim. Amanhã de manhã, quero que marque uma reunião com Kurt e Avalon. Diga que estou pronta para voltar para casa e discutir as preocupações dele sobre minha situação de moradia. Tem certeza de que isso é sensato, depois do que acabei de contar? Levantei-me e fui até a janela que dava para o quintal deles. Na janela do quarto de Arlo, vi o contorno da minha neta sentada à escrivaninha. Eles acham que estão lidando com uma velha confusa que não entende o que está acontecendo com ela, eu disse. Está na hora de eles descobrirem exatamente quem subestimaram. Cheguei à casa de Kurt exatamente às 14 horas de sábado, carregando a mesma bolsa gasta que tenho há 10 anos e vestindo o mesmo casaco modesto que sempre fazia Avalon torcer o nariz nos encontros de família. Para eles, eu parecia a mesma mulher indefesa que desapareceu há 5 dias. Eles não faziam ideia de que a mulher em pé agora na varanda era a dona da casa ao lado e tinha 17 milhões de dólares em bens que eles não podiam tocar. Kurt abriu a porta antes que eu pudesse bater, o rosto uma mistura de alívio e raiva contida. Mãe, graças a Deus. Onde você estava? Estávamos morrendo de preocupação. A mentira saiu com tanta facilidade que quase senti pena do homem em que ele se tornou. Precisei de um tempo para pensar, respondi simplesmente, entrando no hall. A casa ainda cheirava ao perfume caro de Avalon e às flores frescas que ela comprava toda semana para manter as aparências. Avalon apareceu da sala de estar, seu sorriso tão artificial quanto os reflexos no cabelo. Clarice, estávamos tão assustados, achamos que algo tinha acontecido com você. Não pode simplesmente desaparecer assim sem avisar ninguém. Tenho 66 anos, Avalon. Não preciso de permissão para sair da minha própria casa. O sorriso dela vacilou um pouco. Claro que não. Só nos preocupamos com você morando sozinha nessa idade. Arlo desceu correndo as escadas e se jogou nos meus braços. Vovó, senti tanto sua falta. Mamãe disse que você estava doente. Abracei-a forte, respirando o cheiro do shampoo de morango dela. Não estou doente, querida. Estou perfeitamente bem. Por cima da cabeça de Arlo, vi Avalon e Kurt trocarem um olhar. A primeira mentira já havia sido exposta. Arlo, por que você não vai brincar no seu quarto enquanto os adultos conversam? Disse Avalon, agora com a voz mais tensa. Posso ficar com a vovó? Não, querida, disse suavemente. Preciso conversar com seus pais sozinha. Mas vou subir para me despedir antes de ir embora. Depois que Arlo subiu relutante, nós três nos sentamos na sala de estar. Escolhi a velha poltrona de Harold, aquela que Kurt trouxe para cá depois da morte do pai. De certa forma, parecia apropriado ter a presença de Harold ali para o que estava prestes a acontecer. Mãe, começou Kurt, inclinando-se para a frente com as mãos entrelaçadas, precisamos discutir sua situação de moradia. Avalon e eu pesquisamos algumas instalações realmente boas, onde você teria companhia, atividades, cuidados médicos se precisasse. Quer dizer asilos? Avalon interveio suavemente. Comunidades de vida assistida, lugares projetados para idosos ativos que querem manter sua independência, mas com apoio disponível. Tirei do bolso o relatório da investigação de Margaret e coloquei sobre a mesa de centro. Quer dizer lugares como o Sunset Manor, aquele com violações sanitárias? Ou talvez o Golden Years Care, onde o Estado encontrou indícios de negligência com os pacientes. Ambos encararam o documento. Kurt esticou a mão,
mas eu a ergui. Ainda não toque nisso. Temos outras coisas para discutir antes. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação de voz, colocando na mesa entre nós. Quero garantir que estamos todos claros sobre o que está sendo discutido aqui. Mãe, você não precisa gravar, começou Kurt. Na verdade, preciso sim. Veja bem, eu sei sobre sua situação financeira. Sei que você deve mais de $200 mil em dívidas diversas. Sei que tem pesquisado lares de idosos há 6 meses, não 5 dias. E sei que você já falou com o advogado sobre me declarar incapaz. A cor sumiu do rosto de Avalon. A boca de Kurt abria e fechava como um peixe fora d'água. Como você, começou Avalon, como eu sei? Porque, ao contrário do que vocês aparentemente pensam, não sou uma velha senil que pode ser manipulada com facilidade. Alcancei novamente minha bolsa e tirei um cartão de visitas. Margaret Shen, investigadora particular. Trabalho muito completo. Kurt conseguiu falar. Você contratou uma investigadora particular? Mãe, isso é comportamento paranoico. Talvez devêssemos pedir para o Dr. Patterson examiná-la. Eu ri. Um som que pareceu ecoar na sala subitamente silenciosa. Paranoica? Kurt, sua esposa se encontrou ontem com um advogado especializado em cuidados com idosos para discutir me internar contra minha vontade. Eu diria que minha paranoia foi perfeitamente justificada. Avalon se levantou de um salto. Isso é ridículo. Estamos tentando ajudá-la e você está nos tratando como criminosos. Sente-se, Avalon. Algo no meu tom deve tê-la surpreendido, porque ela realmente obedeceu. Agora, continuei, vamos falar sobre o que vocês realmente querem. Querem vender minha casa para pagar suas dívidas. Querem me tirar do caminho para acessar o que acham que é meu único bem. Isso não é verdade, começou Kurt. Levantei a mão novamente. Não terminei. Vocês têm mentido para Arlo, dizendo que estou doente quando estou perfeitamente saudável. Têm espalhado boatos no bairro sobre meu estado mental e têm planejado me colocar na instalação mais barata que encontrarem enquanto lucram com minha propriedade. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o relógio na lareira. Mas aqui está o que vocês não sabem, eu disse. Alcancei minha bolsa uma última vez e tirei o caderno de Harold e meus extratos bancários. Vocês não sabem quem realmente estavam planejando destruir. Abri o caderno na primeira página e comecei a ler em voz alta. Patente número 8.74532. Sistema automático de alimentação de animais, registrado por Harold Henderson em 15 de março de 2003. Royalties anuais atuais, $847 mil. Os olhos de Kurt se arregalaram. Do que você está falando? Virei a página. Patente número 9.56498. Dispensador de medicação programável, registrado por Harold Henderson em 22 de agosto de 2008. Royalties anuais atuais, $623 mil. Mãe, não entendo. Patente número 9.834.771. Controlador inteligente de irrigação, registrado por Harold Henderson em 4 de janeiro de 2011. Royalties anuais atuais, $891 mil. Fechei o caderno e abri meu extrato bancário, virando para que eles pudessem ver o saldo final. Ativos totais atuais, $17.200.000. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Avalon ficou completamente branco. Kurt olhava para os papéis como se estivessem escritos em outra língua. Isso é impossível, sussurrou Avalon. Você mora naquela casa minúscula. Você corta cupons. Compra mantimentos genéricos. Eu vivo modestamente porque seu pai me pediu. Ele queria que Kurt construísse seu próprio sucesso sem depender do dinheiro da família. Queria ver que tipo de homem seu filho se tornaria. Eu olhei diretamente para Kurt. Agora eu sei. Mãe, se isso for real, por que você não me contou? Por que nos deixou passar dificuldades se podia nos ajudar? Eu ajudei. Os $50 mil que você acha que vieram do seguro de vida do seu pai para dar entrada na casa? Fui eu. A herança que você recebeu quando sua avó morreu? Também fui eu. Estive te ajudando em silêncio por anos, esperando que você desenvolvesse caráter suficiente para lidar com responsabilidades reais.
Avalon finalmente encontrou sua voz. Se você é tão rica, por que vive como uma pobretona? Porque riqueza sem sabedoria não significa nada. Seu pai entendia isso. Infelizmente, nenhum de vocês entende. Levantei-me, reunindo meus papéis. Aqui está o que vai acontecer. Eu comprei a casa ao lado da sua. Vou me mudar na próxima semana. O quê? A voz de Kurt falhou. Estarei perto o suficiente para manter um relacionamento com Arlo, independentemente dos desejos de vocês. Também estabeleci um fundo fiduciário de 5 milhões de dólares para a educação e o futuro dela, ao qual nenhum dos dois terá acesso. Avalon parecia prestes a desmaiar. 5 milhões de dólares. Quanto a vocês dois, continuei, vocês têm uma escolha. Podem se desculpar pelo comportamento, se comprometer a serem melhores pais para Arlo e talvez possamos reconstruir algum tipo de relação, ou podem continuar nesse caminho e descobrir que pessoas com 17 milhões de dólares têm advogados muito bons. Kurt se levantou, as mãos tremendo. Mãe, cometemos um erro. Estávamos desesperados. Não sabíamos o que fazer. Se tivessem sabido do dinheiro do seu pai. Se você soubesse do dinheiro, teria ficado me rodeando por anos, esperando eu morrer para herdar, exatamente como está fazendo agora. Exceto que vocês estavam planejando acelerar o processo. A compostura de Avalon finalmente se quebrou. Isso é insano. Você não pode simplesmente comprar a casa ao lado e nos espionar. Temos direitos como pais. Sim, vocês têm. E eu tenho direitos como avó. E também tenho recursos para proteger esses direitos, coisa que vocês aparentemente esqueceram quando estavam planejando me declarar incapaz. Caminhei em direção às escadas. Vou me despedir da Arlo agora. E Avalon? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Se algum dia mentir para ela sobre mim, se algum dia tentar envenená-la contra mim da mesma forma que envenenou Kurt, você vai descobrir que 17 milhões de dólares podem comprar muitos problemas legais para quem ameaça o bem-estar da minha neta. Subi as escadas, deixando-os sentados na sala de estar, cercados pelos destroços de suas suposições sobre a velhinha indefesa que tentaram descartar. Arlo estava em seu quarto, colorindo em sua escrivaninha. Ela olhou quando bati no batente da porta. Vovó, você vai embora de novo? Sentei-me em sua cama e bati no espaço ao meu lado. Ela subiu e se aninhou contra mim. Não vou embora, querida. Estou me mudando para a casa bem ao lado, para poder te ver sempre que quiser. Seus olhos brilharam. Sério? Aquela casa bonita com a varanda grande? Sério? E Arlo? Sim. Se seus pais algum dia disserem que a vovó está doente, confusa, ou que não pode cuidar de si mesma, quero que você se lembre desta conversa. Quero que se lembre que a vovó está perfeitamente bem e sempre estará aqui para você. Ela assentiu seriamente. Eu vou lembrar. Boa menina. Agora, preciso cuidar dos preparativos da mudança, mas te verei muito em breve. Quando desci as escadas, ouvi sussurros urgentes na sala. Kurt e Avalon estavam curvados sobre o notebook dela, provavelmente pesquisando se o que eu disse era mesmo possível. Estavam prestes a descobrir que não só era possível, mas que a tentativa de me controlar havia saído pela culatra de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. Saí sem me despedir. Eles tinham muito em que pensar e eu, uma nova vida para começar. 6 meses depois, eu estava sentada na minha nova varanda, assistindo Arlo praticar andar de bicicleta na minha entrada. A casa no número 247 da Maple Street se tornou tudo o que eu esperava, um santuário onde minha neta podia vir sempre que precisasse de refúgio da tensão da casa ao lado. A transformação não aconteceu da noite para o dia. As primeiras semanas após minha revelação foram particularmente difíceis. Kurt tentou se desculpar, tropeçando em conversa sobre como se confundiu e deixou o estresse financeiro nublar seu julgamento. Avalon ficou em silêncio por dias, quase não falando com ninguém, provavelmente calculando quanto dinheiro havia perdido quando o plano desmoronou. Mas crianças são resilientes, e Arlo se adaptou rapidamente a ter a vovó por perto. Ela vinha quase todos os dias depois da escola, fazia o dever de casa na minha mesa da cozinha enquanto eu preparava lanches. Plantamos um jardim juntas no quintal, algo para o qual nunca tive tempo enquanto fingia uma vida de dificuldades financeiras. Vovó, olha! Arlo gritou, pedalando sem segurar no guidão. Sem as mãos. Estou vendo, querida. Você está ficando muito boa nisso.
A porta da frente da casa de Kurt se abriu e ele atravessou o quintal em nossa direção. Essas visitas haviam se tornado rotina nos últimos meses. No começo, eram tentativas constrangedoras de reconciliação. Agora, era apenas um pai checando a filha e tentando reconstruir, pouco a pouco, a relação com sua mãe. Oi, mãe, ele disse, sentando-se na cadeira de Vime ao meu lado. Como a Arlo se comportou hoje? Perfeita, como sempre. Tirou um A no projeto de ciência sobre crescimento de plantas, aquele que fizemos juntas usando o nosso jardim. Kurt assentiu, olhando para a filha com uma mistura de orgulho e algo que parecia arrependimento. Ela parece mais feliz ultimamente. Crianças florescem quando se sentem seguras e amadas sem condições. Ele fez uma leve careta com a crítica implícita, mas não discutiu. Tivemos várias conversas difíceis nos últimos meses, e Kurt estava começando a entender como seu casamento o havia mudado, como a influência de Avalon havia corroído sua relação com a família. A Avalon quer falar com você, ele disse em voz baixa. Ergui uma sobrancelha. Sobre o quê? Ela quer se desculpar. Se desculpar de verdade, não só dizer as palavras por obrigação. E você acredita nela? Kurt suspirou, passando as mãos pelo cabelo, do mesmo jeito que fazia quando era criança. Acho que ela finalmente percebeu o que quase perdemos, o que quase jogamos fora. Pela janela da casa, vi Avalon nos observando da cozinha. Ela havia emagrecido nos últimos meses e suas roupas de grife foram substituídas por trajes mais simples. Se isso era resultado de restrições financeiras ou de uma mudança genuína de prioridades, ainda restava saber. Não sou contra falar com ela, disse com cautela. Mas Kurt, você precisa entender que confiança não se reconstrói do dia para a noite. O que vocês planejaram fazer comigo muda as coisas para sempre. Eu sei. E sei que não mereço seu perdão. Mas talvez, pelo bem da Arlo, possamos encontrar um caminho. Papai, você me viu andando sem as mãos? Vi sim, princesa. Você está ficando muito boa nessa bicicleta. Ela encostou a bicicleta no corrimão da varanda e subiu os degraus. Vovó, posso mostrar ao papai o álbum de fotos que fizemos? Claro, querida. Enquanto Arlo corria para pegar o álbum, Kurt e eu ficamos sentados em um silêncio confortável. Não era o relacionamento fácil que tínhamos antes, mas era um progresso. Ela já fez 3 álbuns de fotos desde que me mudei para cá. Eu disse a ele, um sobre nosso jardim, outro sobre nossas aventuras culinárias e um sobre todos os lugares que queremos visitar juntas quando ela for maior. Você está dando a ela estabilidade, algo que ela não tinha em casa. Mas isso está mudando. Notei que Avalon tem passado mais tempo com ela ultimamente. Kurt assentiu. A conselheira matrimonial sugeriu que focássemos em atividades em família em vez de interesses individuais. Tem sido revelador. Arlo voltou com um álbum grosso encadernado com papel roxo. Este é o do nosso jardim, papai. Olha, aqui está o primeiro dia em que plantamos as sementes, e aqui está a semana passada, quando colhemos tomates. Enquanto ela folheava as páginas, apontando cada etapa do crescimento, eu observava o rosto de Kurt. Ele estava vendo a filha de uma forma que talvez nunca tivesse visto antes, não como uma responsabilidade a ser gerida, mas como uma pessoa com seus próprios interesses e entusiasmo. Isso é incrível, Arlo. Você e a vovó estiveram ocupadas. Vamos fazer geleia na próxima semana com os morangos. A vovó disse que podemos dar um pouco para os vizinhos. Isso parece maravilhoso. Depois que Arlo entrou para lavar as mãos para o jantar, Kurt se virou para mim com uma expressão séria. Mãe, preciso te perguntar uma coisa e quero que seja sincera comigo. Tudo bem. Você acha que eu posso ser um bom pai? De verdade, ou já é tarde demais? A pergunta me pegou de surpresa. Em todas as nossas conversas nos últimos meses, Kurt tinha estado na defensiva, arrependido ou resignado. Essa foi a primeira vez que ele pediu minha avaliação honesta. Você era uma criança amorosa, Kurt. Você tinha empatia e gentileza. Defendia outras crianças que eram intimidadas. Você chorou quando nosso cachorro morreu e insistiu para fazermos um funeral apropriado para ele. Ele sorriu levemente com a lembrança. Esse menino ainda está dentro de você em algum lugar. A questão é se você está disposto a deixá-lo voltar ou se vai deixar o medo e a pressão financeira continuarem guiando suas decisões. E quanto a Avalon? Você acha que ela pode mudar? Considerei a pergunta cuidadosamente.
Acho que as pessoas podem mudar quando realmente querem. Mas a mudança tem que vir de dentro, não de pressão externa ou consequências. A porta da frente da casa de Kurt se abriu novamente, e dessa vez Avalon atravessou o quintal. Ela se movia devagar, como se cada passo exigisse coragem. Clarice, ela disse ao chegar na varanda, posso falar com você em particular? Olhei para Kurt, que assentiu e se levantou. Vou ajudar Arlo a se preparar para o jantar. Depois que ele saiu, Avalon sentou-se na cadeira que ele havia deixado. Por um momento, nenhuma de nós falou. Eu te devo um pedido de desculpas, ela finalmente disse. Não do tipo que dei antes, quando ainda esperava salvar algo para mim mesma. Um pedido de desculpas verdadeiro. Estou ouvindo. Fui criada para acreditar que segurança financeira era a coisa mais importante da vida. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos por causa de problemas de dinheiro, e vi minha mãe lutar durante anos depois disso. Quando conheci Kurt, ele parecia estável, responsável, alguém que poderia proporcionar segurança. Ela fez uma pausa, olhando para a casa onde podíamos ver Kurt e Arlo pela janela da cozinha. Mas em algum momento, esqueci que existe uma diferença entre segurança financeira e ganância. Esqueci que Kurt não era apenas um provedor, ele era uma pessoa. E ignorei completamente o fato de que você não era apenas um obstáculo aos meus planos. Você era a mãe dele. O que fez você mudar de ideia? Avalon ficou em silêncio por um longo momento. Ver Arlo com você, ver como ela feliz aqui, como ela se ilumina quando fala sobre o tempo que passam juntas, percebi que estava tão focada no que queria para o futuro dela que estava ignorando o que ela precisava no presente. E o que ela precisa? Amor sem condições. Atenção sem distrações. Adultos que coloquem o bem-estar dela acima da própria conveniência. Estudei o rosto de Avalon, procurando sinais de manipulação ou cálculo. Mas seus olhos estavam claros, e sua voz tinha uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. O plano do asilo, eu disse. Foi ideia sua. Sim. E tenho vergonha disso. Me convenci de que era prático, que fazia sentido financeiramente. Mas a verdade é que vi você como concorrência pela atenção e pelos recursos de Kurt. Eu queria você fora do caminho. E agora? Agora entendo que família não é um jogo de soma zero. Seu relacionamento com Kurt e Arlo não diminui o meu, ele enriquece o deles, o que enriquece o meu. Arlo apareceu na porta. Vovó. Papai disse que o jantar está pronto. Você pode comer com a gente? Olhei para Avalon, que assentiu levemente. Eu gostaria disso, querida. Enquanto atravessávamos o quintal em direção à casa de Kurt, Avalon disse em voz baixa, não espero perdão imediato. Sei que preciso conquistá-lo, mas espero que você me dê a chance de tentar. Veremos, respondi. Ações falam mais alto que palavras. O jantar foi uma revelação. Em vez das conversas tensas e superficiais que eu lembrava de antes, falamos sobre os projetos escolares de Arlo, seus amigos, seus sonhos de se tornar veterinária. Kurt e Avalon a escutaram de verdade, fazendo perguntas e demonstrando interesse genuíno pelas respostas dela. Depois do jantar, Arlo insistiu em mostrar aos pais os álbuns de fotos que fizemos. Enquanto ela narrava cada imagem, observei a dinâmica familiar mudar lentamente. Eles estavam aprendendo a se ver com clareza, talvez pela primeira vez. Mais tarde, enquanto me preparava para sair, Kurt me acompanhou até a porta. Mãe, disse ele em voz baixa. Quero que saiba que tenho pensado muito no papai ultimamente, nas escolhas que ele fez, no homem que ele era. E acho que agora entendo por que ele manteve a patente em segredo. Ele estava tentando me ensinar algo sobre conquistar as coisas, não herdá-las. O que você acha que aprendeu? Kurt olhou de volta para a sala de estar, onde Avalon ajudava Arlo a organizar os álbuns de fotos. Que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas. Elas precisam ser construídas dia após dia, com confiança, respeito e cuidado genuíno com os outros. Seu pai ficaria orgulhoso de ouvir você dizer isso. Você acha que há esperança para nós, para nossa família? Pensei nas palavras de Harold em seu caderno. Algumas lições só podem ser aprendidas da maneira mais difícil. Kurt certamente aprendeu as suas da maneira mais difícil, mas estava aprendendo. Sempre há esperança, Kurt. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a fazer o trabalho de se tornarem melhores. Voltando para minha casa naquela noite, senti uma paz que não experimentava havia anos. A luz da varanda estava acesa, me recebendo de volta a um lugar que era verdadeiramente meu.
Na minha caixa de correio havia um cartão desenhado à mão por Arlo. Obrigada por ser a melhor avó de todas. Dentro de casa, preparei uma xícara de chá e me sentei na cadeira de Harold, que eu havia tirado do depósito. O caderno dele estava aberto na mesa lateral, na página em que ele havia escrito sobre sabedoria e riqueza. Você tinha razão, Harold, eu disse em voz alta. Dinheiro sem sabedoria é apenas mais um fardo. Mas sabedoria sem o poder de proteger as pessoas que você ama é apenas um pensamento ilusório. A casa ao lado agora estava silenciosa. Uma família aprendendo a se reconstruir sobre uma base de honestidade em vez de desespero. Não seria fácil e haveria retrocessos. Mas, pela primeira vez em 5 anos, eu acreditava que havia esperança. Meu celular vibrou com uma mensagem de Arlo. Boa noite, vovó. Eu te amo. Sorri e respondi, eu também te amo, meu amor. Bons sonhos. Do lado de fora da minha janela, as duas casas estavam lado a lado na escuridão, conectadas agora, não apenas pela proximidade, mas pelo trabalho lento e cuidadoso de reconstruir a confiança. O legado de Harold não era apenas o dinheiro que ele havia deixado. Era a sabedoria de saber quando revelá-lo e como usá-lo para proteger o que realmente importava. Família não se trata de sangue ou obrigação. Trata-se de escolher amar e proteger uns aos outros mesmo quando não é fácil. E, às vezes, trata-se de ter força para impor limites que forcem as pessoas que você ama a se tornarem versões melhores de si mesmas. Eu não era mais a mulher indefesa que eles tentaram descartar. Eu era Clarice Henderson, guardiã do futuro da minha neta e guardiã da sabedoria do meu falecido marido. E eu finalmente estava verdadeiramente em casa. Agora, estou curiosa sobre você que ouviu minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E, enquanto isso, estou deixando na tela final outras 2 histórias que são favoritas do canal e que com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.